Bem, seguindo a sequência dos vídeos, agora eu vou apresentar a interface do FPI Speech Recorder e dar um exemplo de uso, certo? De cadastro e coleta de áudio de uma criança. Meu nome é Cássio Batista, eu sou membro do Grupo Fala Brasil e estudante de mestrado na Universidade Federal do Pará. Tá? Então no primeiro vídeo a gente instalou as dependências e baixou o FPI Speech Recorder e basicamente a interface dele é essa aqui, certo? A gente tem o botão de sair, o botão para carregar um registro, certo? Tem umas informações que aparecem aqui na barra de status, aqui embaixo, certo? Quando eu coloco o mouse em cima, aí dá uma dicasinha do que é. Aqui tem o meu contato e o do Nelson, meu orientador, certo? Se houver algum problema é para entrar em contato nesses e-mails. Aqui tem o botão para compactar. Ok, tive que pausar. Mas aqui tem o botão para compactar. Esse aqui é um botão para limpar a interface e esse aqui é um botão para analisar os áudios, certo? Eu vou apresentar cada um deles com calma daqui a pouco. Basicamente, a primeira coisa de novidade, certo, em relação aos vídeos anteriores é que tem alguns botões novos, certo? Mas se eu preencher o meu nome, por exemplo, e não preencher os outros, ele vai dar um erro na sequência dos campos que estão faltando, certo? Se eu clicar em cadastrar e ler, ele vai dizer, olha, o campo grupo não foi corretamente preenchido, certo? Aí eu cliquei em OK. Tá? Se eu preencher o campo grupo, ele já vai dar erro aqui no nome do aluno, no nome da escola, desculpa. Certo? O campo escola do aluno não foi corretamente preenchido, tá? E aqui são os nossos e-mails, certo? Para entrar em contato em caso de algum erro, algum problema persistente, tá? Esse botão aqui dessa vassourinha é de limpar, certo? Então se eu clicar aqui, ele vai dizer, olha, todos os dados serão apagados. Então significa que tudo que eu preenchi aqui vai ser resetado, certo? E vai ficar branco, tá? Então, basicamente a interface é essa. Eu tenho aqui um botão de sair também, tá? Se tiver alguma coisa preenchida, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, ele vai dizer, olha, os dados não foram cadastrados, serão perdidos, tá? Então vou apertar aqui não. Se não tiver nada, ele sai normal, tá? Então eu vou fazer um exemplo de um aluno chamado Joãozinho, por exemplo, tá? E o aplicador será eu, tá? Então aqui o Joãozinho, certo? De 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental na escola Universidade Federal do Pará, certo? É só um exemplo. A gente já viu que se eu clicar em cadastrar e os campos não tiverem preenchidos, ele vai dar erro, certo? Aí se eu clicar aqui para cadastrar e tiver tudo ok, ele vai criar uma pasta com estado. Aqui já é uma diferença, certo? O estado, a cidade, a escola, o tipo do grupo, o nome e o ID dele, e diz aqui se é de leitura, certo? E os áudios vão ficar sendo salvos aqui do teste de leitura e o arquivo com as informações, certo? O aplicador serei eu, o aluno Joãozinho com esse D nessa escola, enfim, todos os dados do aluno, tá? Ok, essa aqui na interface de leitura, certo? Em voz alta, tem os mesmos botões da interface anterior, com exceção desse aqui, certo? Esse aqui significa que ele vai voltar para a tela de registro em branco, no caso de eu querer cadastrar um outro aluno, tá? E esse campo aqui permite carregar uma lista de palavras, certo? Se essa caixinha estiver marcada, significa que ele vai carregar uma lista pré-definida de palavras, que está aqui nesse diretório, certo? Resources e lista de palavras Windows. Basicamente é essa aqui que a professora Leonor mandou, certo? Aqui a gente tem as palavras em maiúsculo e aqui a gente tem as mesmas palavras em minúsculo, certo? E o programa carrega essas palavras não necessariamente nessa ordem. Digamos que ele embaralhe, cada vez que eu executo o programa, ele embaralha de uma forma diferente esse arquivo aqui, tá? Como eu tô com pouquinho tempo, quer dizer, como aquela lista é muito grande, eu vou criar uma lista personalizada para mim, tá? Vou voltar aqui para a parte de leitura e vou criar uma outra lista, certo? Deixa eu só minimizar aqui. Aqui eu venho de novo, criar documento de texto, tá? Eu vou chamar de lista exemplo, tá?
eu vou colocar 3 palavras, que são as mesmas que eu coloquei nos vídeos anteriores, tá? Como é para as crianças, elas têm que estar todas em caixa alta ou todas em caixa baixa, certo? Então, coração, pés e mãos, por exemplo. Mãos. Tá? Aqui na hora de salvar, eu venho em salvar como e tenho que trocar a codificação do arquivo para UTF-8, tá? Por causa dos acentos, dos cedilhas, etc. Aí eu clico em salvar. Pronto. Posso voltar para minha interface aqui. Deixa eu só mostrar o arquivo de log aqui atrás. Ok. E desmarco essa opção e procuro esse arquivo que eu acabei de criar aqui na área de trabalho, certo? Lista exemplo, tá? Bom, aqui eu instalei um software chamado Screen Key, que mostra as teclas do teclado que eu estou pressionando aqui na esquerda, certo? Então, eu vou tentar escrever meu nome, acho que já deu para perceber, que aparece bem aqui. Tudo que eu digitar no teclado aparece aqui. E eu criei, eu instalei ele justamente para mostrar os atalhos do teclado, certo? Quando eu clicar nesse botão aqui, toda a interface vai sumir e as palavras vão sendo apresentadas uma a uma aqui nesse campo, certo? Esse campo aqui com esses três círculos cinza são semáforos, certo? Vermelho, amarelo e verde. Eles vão contar 3 segundos antes de cada palavra ser exibida aqui, tá? Para parar, eu vou ter que clicar nesse mesmo botão e para avançar eu vou ter que clicar nesse, tá? Só que como eles não vão aparecer, eu vou ter que usar os atalhos do teclado. E os atalhos do teclado são a seta para cima, para esse botão aqui, tanto para pausar quanto para iniciar. E esse aqui é a seta para direita, tá? Então elas vão ficar sendo exibidas aqui, certo? Vou deixar o mouse aqui fora para mostrar que eu não estou usando ele. E ok, antes de eu começar eu lembrei de uma coisa. A gente tem que checar sempre o volume do microfone, tá? Então eu venho aqui no iniciar, digito microfone e venho aqui gerenciar os dispositivos de áudio, tá? Aí eu venho em gravação, microfone, tá? Aqui eu tô falando, eu tô vendo que o nível dele tá chegando quase em cima, então eu sei que tá bom, tá? O problema é se ele ficar muito embaixo. Se o volume do microfone estiver muito baixo, esse carinha verde não vai subir, significa que a qualidade dos meus áudios vão ser muito ruins, certo? Então eu venho aqui em propriedades, na aba níveis, e eu aumento esse cara aqui, tá? Até chegar num volume bom, onde as barrinhas verdes cheguem suficientemente em cima, tá? Aqui eu sei que tá bom. Eu estou usando o microfone do meu próprio notebook, certo? Não estou mais usando o microfone externo. E eu acho que ele é suficiente sim, tá? Ok, voltando para a nossa interface, como eu expliquei, o botão para cima começa e pausa e a setinha para a direita avança, tá? Então eu vou começar com a seta para cima. Pés. Ok, clico em cima de novo para pausar. Aparece aqui embaixo um ponto de exclamação, significa que eu estou pausado, certo? Bom, aqui ele cria o pass.time e aqui ele tem alguns parâmetros, certo? Alguns são interessantes para mim e outros para outras pessoas. Basicamente é o tempo em que a palavra foi exibida na tela, o tempo em que os arquivos começaram a ser salvos no disco, por exemplo, do arquivo de áudio, o tempo em que a criança começou a falar, o tempo em que a criança terminou de falar e o tempo que a palavra foi ocultada, tá? Basicamente é isso. E aqui tem o arquivo de áudio, se eu tocá-lo, não sei se vai dar pra ouvir. Tá ok, tá? Bom, tinha um ponto de exclamação aqui, tá? Isso é um bugzinho, ele deveria ficar aparecendo sempre. Então, se eu quiser gravar de novo a palavra pés, eu tenho que apertar para cima. Se eu quiser avançar para a próxima palavra, eu tenho que apertar na seta para a direita, tá? Então eu vou avançar, passar para a próxima palavra. Coração. Ok, para parar eu tenho que apertar para cima de novo, tá? Aí se eu quiser repetir a palavra coração, eu aperto para cima de novo.
Coração. Ok, vou avançar para a próxima. Mãos. Tá? O status pro aplicador não se perder é essa barra de status aqui, tá? Aparece só um símbolozinho dizendo que ele está pausado ou não, tá? Agora, como eu já gravei todas as 3 palavras, eu vou apertar para a direita e ele vai finalizar, tá? Com os 3 botões do semáforo azuis e esses 2 botões aqui, tá? Esse verde se eu quiser cadastrar uma nova criança e esse aqui se eu quiser aplicar o módulo de repetição, tá? O módulo de repetição ele serve para a gente coletar o áudio para poder fazer o processamento acústico depois. Então, eu vou ficar olhando aqui, tá? Na pasta do Joãozinho, a gente tem a pasta de leitura e se eu clicar aqui para iniciar o módulo de repetição, ele vai criar a pasta repetição, certo? E o ideal é que a mesma. Bem, aqui a gente tem o botão iniciar módulo, certo? Aqui para carregar a lista interna de palavras, que é aquela lista grande que a gente viu, ou uma lista externa, certo? Aquela que eu criei no caso. E essa lista deve ser a mesma que a criança usou para fazer o teste de leitura. Só que a diferença é que agora ele não vai repetir a palavra quando está em caixa alta e em caixa baixa. Ele vai falar a palavra só uma vez, certo? Então a lista de palavras, todas as palavras são convertidas para caixa baixa e a criança só fala uma vez, certo? Aqui eu vou carregar o mesmo arquivo que eu usei para o teste de leitura, que é esse lista exemplo. E aqui eu tenho que clicar em iniciar, certo? A diferença desse semáforo é que ele não pisca mais vermelho, amarelo, verde, certo? Ele vai aparecer todo amarelo quando for a vez do professor ler a palavra que aparecer aqui no canto em voz alta. Daí ele clica no botão de gravar e quando os botões ficarem todos verdes, aí a criança pode falar, certo? Repetir o que o aplicador fez em voz alta, falou em voz alta. Então eu vou clicar aqui em iniciar módulo, certo? Ó, ficou amarelo, significa que o professor vai ter que ler a palavra coração em voz alta e depois clicar nesse botão, quando todos ficarem verdes a criança pode falar, certo? E os áudios vão ficar sendo salvos aqui, tá? Então é como se eu fosse o aplicador, eu falaria coração. Aí eu clicava aqui, clicaria aqui. Coração. Tá? Aí quem falou por último foi o Joãozinho, tá? Se eu quiser repetir a palavra coração, eu clico aqui. Se eu quiser ir para a próxima, eu clico em avançar, certo? Então, tá, a vez do aplicador, certo? Ele vai falar para a palavra pés, vai clicar aqui. Então, pés, pés, tá? Quando tá verde o Joãozinho fala, quando tá amarelo o aplicador fala. Tá, o aplicador vai falar mãos, mãos. E esse foi o Joãozinho que falou, certo? Aqui não temos mais palavras, certo? Então se eu clicar pro próximo, vai ficar todo mundo azul. E aqui, se eu clicar nesse botão, eu posso voltar para a tela de registro se eu quiser cadastrar uma outra criança, certo? Ou eu posso fechar, tá? Então, basicamente, esse vídeo mostrou de uma forma bem básica como o FPS Speech Recorder funciona, o módulo de leitura e de repetição. E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer só o módulo de leituras e deixar o de repetição para depois, ok? Muito obrigado.